Bom dia, está começando aqui mais um devocional no seu Temor e Tremor, comigo, Oliveira. Hoje a nossa reflexão está no capítulo 8 de Atos, do versículo 1 ao versículo 8. Repetindo, Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8. Que diz, Atos, versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as, e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já te rendemos graça, louvor, te exaltamos, Pai, entre as nações, pois o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Pai Santo, nesta manhã te pedimos direção para que possamos entender as tuas palavras, para que com esse texto nós possamos tirar algo de bom para esse dia. Abençoa o ouvinte. Em nome de Jesus. É assim que eu oro, que eu agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, vamos aqui agora à reflexão em Atos. Bom, os estudos bíblicos, eles falam sobre o livro de Atos. Eles nos revelam, na verdade, como era a igreja primitiva e como seguiu o cristianismo, como surgiu o cristianismo. E como Pedro ele foi importante para o início da igreja cristã. Dos capítulos 1 ao 7, nós lemos basicamente sobre o poder e o progresso da igreja. Já entre os capítulos 8 a 12, nós vamos ver a expansão da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos o seu término com o martírio de Estevão, que foi condenado pelos sacerdotes do Sinédrio, e a sua sentença foi a morte por apedrejamento. Enfim, já no capítulo 8, nós podemos ver aqui, desses pequenos versículos que eu falei, que nós vamos tratar aqui sobre a expansão do Evangelho sobre as regiões próximas a Jerusalém. Já nos primeiros versículos de Atos, a gente pode ver a primeira perseguição aos cristãos, o início da perseguição à igreja primitiva. Os cristãos, como nós podemos ver aqui nos versículos, eles se espalharam por Jerusalém. Alguns fugiram por causa do medo da perseguição e de serem presos. Mas muitos eles se espalharam para cumprir uma ordem de Jesus. Você pode ver lá em Mateus capítulo 10, versículo 23. Então, muitos se dispersaram, alguns com medo, fugindo para se esconder, com medo de ser pegos e presos, mas outros foram levar as boas novas de Cristo a outras regiões, como Jesus havia mandado. E o
precursor dessa perseguição à igreja primitiva era Saulo, que também tinha presenciado e consentido a morte de Estevão, e agora, com um ódio no coração, ele perseguia os cristãos, como o próprio texto fala. Ele ia atrás deles, tirando das suas casas e colocando eles na cadeia, na prisão. Então, o Saulo ele foi o precursor da perseguição à igreja primitiva. Nesse tempo ele se chamava Saulo ainda, né? Ele assolava os cristãos com muita intensidade. Mas, fora a perseguição dele à igreja, os irmãos eles não deixaram de levar o evangelho de Jesus, de levar as boas novas àqueles que precisavam, àqueles lugares que ainda não tinham ido. E nós vamos falar aqui de Filipe, como vocês podem ver do versículo, que Filipe ele anunciava as boas novas em Samaria. Então, com tanta perseguição, como eu já falei aqui, que muitos se espalharam, alguns com medo e outros não, nós temos Filipe, que foi levar as boas novas a outra região. Em Atos 8, nós vemos essa curiosidade sobre a igreja primitiva, que Filipe ele foi pregar em Samaria. Com a criação do reino do norte, que se afastou da criação, que se afastou do seu Criador e dos seus mandamentos, que se afastou do Senhor e construiu para si ídolos. Então, com isso, existia um preconceito contra os samaritanos. Então, por isso que nós podemos ver também esse preconceito, digamos assim, na conversa da samaritana com Jesus, lá em João, capítulo 4. Então, o povo samaritano os povos judeus tinham um preconceito com eles. Mas mesmo assim, isso não impediu Filipe de ir até eles e pregar as boas novas. Nós vemos lá a conversa de Filipe com o eunuco. E mais adiante, no capítulo 8, vamos ver Filipe fazendo seus sinais, suas maravilhas diante do povo, e o povo vendo e se convertendo ao Senhor. Então, Jesus ele veio para quebrar todo esse passado e tornar um só povo. Então o evangelho chegou a Samaria e Filipe, com os sinais e as suas maravilhas, ele dava testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, essa foi a nossa reflexão, que nós vemos aqui a expansão do reino de Jesus Cristo. Ele não ficou só no lugar, entre quatro paredes. Ele foi para o mundo, ele foi para fora, ele foi ganhar almas. E foi isso que os apóstolos e os seus discípulos, assim como Filipe, fizeram. Pedro foi muito importante no início da construção da primeira igreja. Então, que nós possamos ter essa mesma coragem hoje, nos dias de hoje, nesse momento tão difícil que a nossa nação, o nosso mundo está vivendo, essa pandemia. Que mesmo com essa dificuldade nós não fiquemos acanhados, que nós não fiquemos preguiçosos do nosso conforto. Claro que com todos os cuidados do mundo e com a proteção de Deus, nós possamos de alguma forma levar a palavra do Senhor, as boas novas de Jesus, àqueles que precisam, que necessitam. Eles não sabem, mas nós sabemos que eles precisam da salvação. Eu gostaria de orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra ao meu amigo, à minha amiga. Que assim como Filipe, nós possamos sair dentro das quatro paredes, de uma maneira simples, mas com muita ousadia, levar a Tua palavra, alcançar aquela alma perdida, aquela alma aflita, alcançar aquelas pessoas que já perderam a esperança no mundo, nas pessoas, e mostrar a elas que tem um jeito, que há salvação. Somente em Ti, Jesus, elas poderão ser salvas dos seus problemas, aflições e também das tentações do inimigo, das suas armadilhas. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã.
e que essa mensagem ela possa chegar mais longe e alcançar mais pessoas. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, esse foi mais um devocional aqui no Temor e Tremor. Eu sou o Oliveira. Compartilhe com um amigo, no seu grupo familiar e ore por nós. Amém.